Palavra de Deus, através do Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ou, na sua versão talvez esteja, não esqueça de nenhum de seus benefícios. Deus Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, e te louvamos, Pai, porque o Senhor é Deus bom e maravilhoso. Deus, obrigado por até aqui o Senhor ter tocado os nossos corações e as nossas vidas, Pai. Entregamos, Pai, e abrimos o nosso coração à Tua palavra nesse momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O Salmos, capítulo 103, é um salmo de puro louvor. Todo salmo é louvor. Mas por que, Fábio? Qual que é a diferença do Salmo 103 para outros salmos? É no seguinte sentido. Não há menção nenhuma nesse salmo de que alguém esteja fugindo de alguém. Ninguém recebeu nenhuma bênção do Senhor, por isso que ele está cantando um salmo. Por isso que ele é puro louvor, puro. Não aconteceu nada nesse salmo porque a pessoa está cantando. Por isso que é puro louvor. Há outros salmos que também são puro louvor. Porém, há alguma circunstância, alguma história por trás daquilo ali. Já viu quando você vai ler um salmo? Aí fala mais ou menos assim, olha, Davi quando fugia de Saul. Então, é um salmo onde Davi está agradecendo a Deus, mas esse salmo aqui não. Esse salmo, ele não tem isso. Isso não foi escrito através de uma situação. E esse deve ser o foco, irmãos, da nossa vida, da vida cristã. Nós precisamos, como esse salmo vai nos ensinar, o 103, recordar dos benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas, ou já fez em nossas vidas, independente do que Ele faz ou vai fazer para a gente. Porque é assim que nós devemos adorar, é assim que Ele quer. Porque tem muita gente que só adora a Deus quando recebe. Tem muita gente que só adora a Deus quando o ministério de louvor aqui na frente começa a tocar. E a palavra de Deus ensina que a adoração é isso aqui, mas começa em você. E como que essa adoração começa, Fábio? Como é que essa adoração transbordante começa? Versículo 1, que é o primeiro ponto aí, é a adoração interna. Versículo 1, bendiga o Senhor a minha alma. É uma ordem que está dando aqui. É você falando para você mesmo, ó minha alma, bendiga o Senhor. É você falando para você, agora está na hora de você se recordar, trazer à sua mente o que o Senhor é, o que Ele é. É você falar consigo mesmo, é uma adoração, é um clamor da sua alma, que é incrível isso. Porque o nosso conhecimento, por exemplo, hoje na sala de adultos, falou sobre justificação. A gente sabe, lá através da aula, o que é justificação. Porém, quando você para olhar tudo que Deus fez, quando Ele fez a justificação, você vai anotando, Deus fez isso, Deus fez isso, Deus fez isso, e vai chegando no ponto que você não consegue mais lembrar, mas tem mais. Então é você falar para a sua alma, minha alma, olha, adora o Senhor. Porque Ele tem feito alguma coisa. Deus tem sempre feito alguma coisa. Então, a nossa vida como crente é uma vida onde a gente fala para a nossa alma, alma, você já lembrou do Senhor hoje? O que você trouxe à sua mente hoje que o Senhor já fez? Alguém já lembrou do Senhor em algum momento hoje? Antes do culto? Amém, né? Que bom. Mas é isso, você precisa chegar aqui com um dia repleto de coisas de Deus. Não é chegar aqui depois de um domingo maravilhoso, sem fazer nenhuma leitura, não viu nenhuma lição da escola bíblica, não leu nada, nem lembrou de Deus, aí chega aqui e você acha que você vai dar um louvor que Deus merece. A gente acha, muitos acham, mas não. Você tem que começar dando uma ordem à sua alma, bendiga o Senhor. Isso é o tempo todo. Será que é só eu que sou doido? Ou será que você já, sei lá, no trabalho, enquanto viajava, enquanto andava de moto, alguém já
cantou hinos do nada? Alguém já pregou para si mesmo? Alguém lembrou no sermão, nossa, aquele sermão, aí você começa a pregar o sermão que o pastor pregou tal dia para você mesmo. Alguém já fez isso? Então isso é trazer à mente, é recordar de coisas que o Senhor fez e faz na sua vida. Não é coisa de louco, é coisa de crente mesmo, gente. Né? Então é normal, eu acho. Mas só que essa voz é uma voz que quando você ouve essa voz de Deus, quando você traz e ordena a sua alma para lembrar do Senhor, eu estou falando voz aqui, mas nem sempre é voz, que só vai sentir, só vai ouvir, e vai chegar aqui no culto pronto para adorar, quem está lembrando do Senhor. Porque tem muita gente que tem dificuldade nesse momento. Por quê? Porque está em pecado, ou está cometendo algum pecado, e quando chega no culto, ou durante o seu dia, ele vai falar para a sua alma, alma, adora o Senhor, louva o Senhor. Não vai dar conta, a alma não está no clima, né? Você não está vivendo isso. Não adianta, você sabe. Sabe aquele dia que você veio para o culto, que você fala, eu não podia ter feito aquilo. Você está triste. Isso, às vezes, impede a gente de dar uma adoração a Deus que é devida. Então é interessante, irmãos, que nós entendamos isso. Possamos dizer à nossa alma, bendiga ao Senhor, e essa música que está no seu coração, antes mesmo de você chegar no culto, isso que é a verdadeira adoração. É isso que Deus procura. O Pai procura verdadeiros adoradores, que independente se a guitarra da Carol funcionou no culto, ele está adorando ao Senhor. Porque tem dia, né, Carol, que ela desafina. Acontece. Mas você não pode desafinar. O seu tom com Deus tem que estar firme, o seu coração tem que bendizer o nome do Senhor, com toda a sua alma. Você tem que vir para cá pronto para dizer assim, ó, Deus me salvou, é uma alegria, uma gratidão, algo tão grande, que você fala assim, olha, bendiga minha alma, Senhor. Bendiga ao Senhor minha alma, desculpa. E aí o verso 1 continua, e tudo o que há dentro de mim, bendiga o seu nome. Aqui está, bendiga o Senhor todo o meu ser. Mas eu olhei várias versões. Bendizer o Senhor é algo que deve estar dentro de você. Tudo que está dentro de você tem que bendizer o Senhor. É uma entrega total, é aquilo com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas... Tudo que você tem, você deve, com todas as suas faculdades, com tudo, né, doutorado, enfim, tudo. Com tudo você deve fazer essa adoração ao Senhor. E aí no verso 2 ele fala, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Esse é o problema. Aqui é o problema, é esquecer dos benefícios. Nós vivemos as nossas vidas esquecendo do que Deus já fez por nós. E Deus fez muita coisa por nós, irmãos? Fez. Algumas. E isso é interessante. E esse é um comando, né? Que é para a nossa alma, né? Observar tudo que Deus... E eu coloquei aqui uma palavra chamada catalogar. Alguém já catalogou alguma coisa? Já, né? Não é possível. Todo mundo já catalogou alguma coisa. Aí eu coloquei aqui o seguinte. Por exemplo, perdão. Aí você começa trazendo o que? A sua memória, recordando. Deus me perdoou. Mas o que mais que Deus fez quando Ele te perdoou? Ele me tirou do pecado. Ele me livrou disso. Ele me livrou daquilo. Ele me fez uma nova criatura quando Ele me perdoou. Aí você vai falando, você vai catalogando. E você vai trazendo a lembrança, recordando de todos os benefícios que Deus faz para você. É assim que você vai adorando a Deus. É assim que você chega aqui no culto e vai dar um louvor top para Deus. É aqui que você chega... Vou falar uma palavra que talvez você não concorde, mas talvez você chegue aqui cheio do Espírito Santo de Deus. É isso aqui, porque você recordou Deus o tempo todo, o dia todo, e chegou pronto para o culto para falar, Deus, eu te amo. Deus, eu quero entregar minha vida para o Senhor, porque eu estava pensando lá em casa, e só na questão do perdão eu não consegui catalogar tudo. Porque o Senhor fez tanto para mim, Pai, que eu não consigo catalogar.
E eu vou trazendo a memória e eu não consigo. Então, por isso que eu falo para minha alma, olha, bendiga ao Senhor, porque Ele é bondoso demais. Ele é maravilhoso demais. E aí, em Deuteronômio, capítulo 8, verso 11, fala o seguinte: tenham o cuidado de não se esquecer, ou seja, para lembrar, não se esquecer do Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e os seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso. E você o quê? Se esqueça do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da escravidão e do pecado. Então é isso aqui que a gente não pode fazer. É nos esquecer do Senhor. Tem gente que faz isso. E faz mesmo. Tem crente que não lembra do Senhor em nenhum momento do seu dia. Não ora. E esquecer é algo carnal, irmão. Esquecer é pecado. Se esquecer de Deus é uma ingratidão muito grande. É muito grande, né? O Senhor nos pede que nós lembramos dos seus benefícios. Trazemos à memória os seus benefícios. Ele pede também no versículo 18 aqui que a gente obedeça aos seus mandamentos. É uma coisa muito ligada na outra. Por quê, irmãos? Você acha que Deus está pedindo muito? Você acha que Deus pede muito quando a gente precisa lembrar dele todo dia? Trazer à nossa memória as coisas que ele faz por nós todos os dias? Você acha que ele pede muito? Eu acho que não, porque lembra que ele esqueceu todos os seus pecados? Lembra disso? Ele pegou os seus pecados e jogou lá no mar do esquecimento. Você sabe o que isso significa? Você foi salvo. Você não era salvo. Você foi salvo. Você foi alcançado. Você não merecia. Você foi perdoado. E Deus jogou seus pecados fora. Ele esqueceu. E o mínimo que a gente deve fazer é nos lembrar desse Deus. Deus já nos deu tantos benefícios, irmãos, que ninguém jamais será capaz de catalogar todos eles. Ninguém, é impossível você falar, Fábio, eu estava fazendo um trabalho sobre tudo que Deus fez na minha vida e eu terminei. É impossível você fazer isso. De tanto que Deus já fez por mim, por você, por nós. E aqui ele vai fazer uma lista aqui. No versículo 3, ele vai falar o seguinte: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Ou seja, quando você for adorar a Deus, irmão, Fábio, eu não sei o que fazer, eu não estou com o clima para o culto. Lê aqui, ó, Salmo 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É uma declaração impressionante. Você trouxe a memória de que Jesus perdoou todas as tuas iniquidades. Você já começou. Você já falou para a sua alma, olha alma, começa, vamos lembrar aqui, vamos trazer a memória. Larga de preguiça. Vamos lembrar desse Deus maravilhoso que me salvou. Então, essa é a primeira dádiva de Deus. É Deus nos salvando e nos perdoando. É o começo da declaração de todo o Evangelho. É um Deus que nos perdoou e morreu por nós. E aí ele continua no verso 3. Sara todas as tuas enfermidades. Que Deus maravilhoso. Lembrei de mais uma coisa, além de me perdoar, Ele sara todas as minhas enfermidades. E aqui, enfermidade, eu não estou falando de doença física, né? Não faz sentido nesse texto. Né? Você está falando que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades, aqui ele não está falando de coisa física, ele está falando de enfermidades espirituais. Perdoa todas as iniquidades. E Isaías, capítulo 1, é um exemplo disso. Isaías 1, 5. Porque haveriam de continuar a ser castigados, porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo, a sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. O que é isso aqui, irmãos? Machucados espirituais que Deus fez em Israel. Eu posso dar exemplo a você mais prático. Orgulho.
concupiscência da carne, dos olhos, ódio, rebelião contra Deus. Tudo isso aqui Deus pode curar você. Tudo isso aqui Deus pode sarar a sua vida com isso aqui. Tudo isso aqui. Ele fez essas coisas com Israel e às vezes nós fazemos isso com Deus. Ficamos enfermos porque nós estamos fazendo coisas que Deus não agrada. E Deus nos... Versículo 4, terceira coisa que você pode trazer à memória. Que redime a tua vida da cova. Que coisa boa para você lembrar de Deus, hein? Gente, olha, eu estava aqui sem nada para fazer e lembrei que Deus me tirou da cova, porque o meu caminho e o meu destino era o quê? Morrer e não ser ressuscitado. E se fosse ressuscitado, era para o inferno. Não era para o céu. Então, versículo 4, que redime a tua vida da cova. Você vai ser glorificado, irmãos. Você não vai ficar morto naquela cova. Quando Jesus voltar, você precisa trazer à sua memória o seguinte, gente, Jesus voltar, eu não vou ficar na cova, não. Ele vai me levantar da cova. Por quê? Porque Ele me salvou. Porque Ele fez algo por mim aqui e eu preciso lembrar disso. Deus é tão bom, irmão, a gente precisa trazer isso à memória. Uma adoração, ela é assim, você precisa lembrar. Né? Obviamente, você acha que o pastor João chega aqui na frente e lembra tudo automático? Não, ele vai trazendo na memória tudo que ele já leu, tudo que é bom, tudo que a música fala. Ele vai lembrando, vai ligando e vira uma ministração boa. Entende? Isso, você acha que o pastor João não tivesse lido Bíblia? O pastor João é fácil, né? Mas vamos falar de outra pessoa? Vamos falar de outra pessoa, né? A Aline. Aline, não vou listar ali, não. Carol, por exemplo. Carol ministra pouco aqui, né, Carol? Poucas vezes você ministrou, mas todas as vezes que ela for ministrar, ela vai ter que trazer à memória coisas sobre a música, coisas que Deus faz, coisas que Deus fez, porque é assim que a gente ministra. É assim que a gente traz lembranças daquilo que Deus já fez. É assim que você exalta Deus. E aí, às vezes, você acha que o ministério de louvor é obrigado a fazer você sentir Deus aqui. Você acha que o ministério de louvor, o serviço dele é fazer você se sentir bem, é tratar seu coração de forma que, né, nossa, agora eu fui levado a Deus. Que bom que você foi levado a Deus, mas você deveria chegar aqui e ir além disso. Além disso, você já pensou em ir além disso? Chegar aqui pronto, com a sua memória, recordando de tantas coisas que Deus já fez por você. Tantas coisas. Falar com os adolescentes ali, ó. Todo mundo tem problema na família. E quantos já não tiveram a bênção de Deus na sua família? Que o pai não era crente e hoje é. Que o irmão estava assim, hoje não está mais. Então, hoje, se você tem algum problema, Deus pode te ajudar. E quando nós recebemos essa bênção de Deus, eu lembro quantas vezes minha mãe orava por mim. Nossa, perdido esse menino Fábio. E minha mãe acreditando em mim, orando. Será que ela esqueceu de todas as vezes que ela orou e que Deus atendeu a oração dela? Que Deus, claro, na sua onisciência me escolheu? A gente tem que lembrar disso. A gente tem que trazer à memória tantas coisas que nós pedimos para Deus, Deus já fez. Eu queria casar, Deus me deu uma esposa. Eu queria casar. Uma coisa que eu sabia era disso, né? Faz parte. Então, eu preciso trazer à memória coisas que é de Deus, irmãos. Coisas que Deus faz, coisas que Deus já fez. E essas aqui, por enquanto, é só as internas. Versículo 4 ainda. Bendiga o Senhor que te coroa com benignidade e compaixão. Ele nos coroa com bondade, com amor comprometido. É um amor de aliança. Deus, você já pensou, já catalogou isso já? Deus me ama. Deus me ama e entregou seu filho. Deus me ama e morreu na cruz por mim. Você já fez a catalogação disso aqui hoje? Vai escrevendo só sobre amor que Deus já fez por você. Quantas bênçãos Deus já fez por você porque Ele te ama. Gente, a gente tem que chegar aqui, pelo menos com uma dessas aqui, catalogadas. Não toda, pelo menos assim umas 10. Eu tenho certeza que o nosso culto será melhor. Nosso momento de entrega a Deus será melhor. Porque a gente precisa trazer à memória todas essas bênçãos que Deus nos faz. É o mínimo que Deus espera de você. É o mínimo que Deus espera do crente. Versículo 5. Que enche de bênçãos a tua existência
Sua juventude se renova como águia. É engraçado, né? O Salmo 40 fala que nós vamos subir como águias, né? Vamos correr e não nos cansar, vamos andar e não desmaiar. Então é isso aqui, o versículo 5. Deus nos enche da nossa existência. Deus nos dá saúde, Deus nos protege. Não deixa, às vezes, irmãos, o inimigo te alcançar com alguma coisa. E nos dá renovo como águia. Né? Você mesmo, às vezes, com idade, Deus está te dando graça, porque Ele vê propósito na sua vida, de te usar aqui na casa do Senhor, em outros locais. Você está vendo? Tanto de coisa que Deus, que a gente pode trazer à nossa mente internamente, de dentro para fora. Você fala assim, olha, deixa eu lembrar aqui. Fala para a sua alma. Minha alma, vamos lá. Vamos esforçar. E a segunda coisa, o segundo ponto, é a adoração externa. Essa é a mais fácil. Essa é mais fácil, a adoração externa é mais fácil. E aí ela começa no versículo 6, vai dizer o seguinte: o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés. Então, através de Moisés, todo mundo sabe, pelo menos deveria saber, então isso é externo, está na Bíblia, a gente lê. Então, porque quem já adorou a Deus porque leu alguma coisa? Nossa, que maravilhoso Deus é. Eu acabei de ler uma passagem bíblica aqui que falou o meu coração. Entendeu? Então, Deus revelou a Moisés o Pentateuco, toda a sua obra messiânica, né, todo o seu propósito redentor está na Bíblia. Toda a sua natureza. E é um Deus justo. E Deus aqui sempre está operando a sua justiça. E a gente consegue perceber isso externamente. É fácil de você ver os atributos de Deus manifestos. Você não precisa ser externo, é visto. E aí, essa justiça perfeita de Deus e justa, aqui no verso 6 e 7, é um grande enigma no Antigo Testamento. Porque qual que é o problema do enigma do Antigo Testamento? Como Deus pode fornecer compaixão e justiça aos pecadores? Esse é o grande enigma do Antigo Testamento, só que é respondido. Lá no Isaías 53 é respondido. Como é que isso é respondido? A resposta é o seguinte: Ele pode nos dar misericórdia e graça através de quem? Porque Ele puniu quem? Jesus Cristo. Então, a resposta de como Deus é justo com nós, pecadores, é Isaías 53. Aí você chega a Isaías 53 e lê Isaías 53 e entende que Deus puniu Cristo no nosso lugar. Isso não te move, isso não te mexe, isso não faz nada com você para que você consiga trazer a memória na hora de você estar no culto, você fala, gente, Deus é maravilhoso. Deus me salvou em Cristo Jesus, está lá em Isaías 53. Ele puniu Cristo no meu lugar. Esse foi o plano de Deus. E aqui ele vai continuar, através disso, uma lista também de coisas externas. A primeira, no versículo 8. O Senhor é o quê? Compassivo. O Senhor é misericordioso. Ele é muito paciente. Olha que tanta coisa você pode lembrar de Deus quando você for adorar Ele. Antes de você chegar aqui. Ou quando você está aqui, não tem problema não. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Nós sabemos de todas essas coisas, irmãos. Né? E ele é lento para irar. Que coisa maravilhosa. Se Deus irasse todas as vezes, irmãos, que nós nos fizesse qualquer coisinha. Sabe assim, quando você tem namorado ou namorada que faz alguma coisa e você fica grilado. Toda vez que você vai conversar com aquela pessoa, você recorda do que ela fez com você. Por exemplo, a pessoa traiu. Aí toda vez que você vai conversar com a pessoa, você não consegue, porque a única coisa que você sente é a dor. Pensa se Deus fosse assim. Pensa o que Ele fazia com nós. Se fosse trazer a memória todas as vezes que nós tivéssemos pecado. Nós estava lascado. Nós estava perdido. Mas não. Ele é lento a irar. Compassivo. Misericordioso. Ele tem compaixão de nós. Abundante em amor. É um Deus que tem muito amor. Olha que coisa maravilhosa. Deus amoroso. Aí no versículo 9, ele fala que ele não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Olha que Deus lindo, gente.
Ele não fica, irmãos, irado com você para sempre. Ele te perdoa. Ele fica triste com você quando você peca, mas não é para sempre, ele já te perdoou na cruz. Que Deus é esse, irmãos, que você esquece? Por isso que o Deuteronômio fala que é um pecado muito grande esquecer de Deus, de tudo que Ele faz. E a gente vê isso externamente. E o João Calvino fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: ele abençoa maravilhosamente aqueles que pode destruir com força e justiça. Ou seja, ele poderia nos destruir com a sua justiça, mas o que ele faz? Ele nos abençoa maravilhosamente. João Calvino. Não conheço muito não, mas a gente lê muito sobre ele, né? Verso 10. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele deveria agir com justiça, mas ele age nos abençoando. Aí eu te pergunto, isso é motivo suficiente para você louvar a Deus? Com certeza, né? Se ele fizesse isso, se ele não tivesse, se ele tratasse a gente conforme as nossas iniquidades, os nossos pecados, e retribuísse conforme os nossos pecados ou iniquidades, a gente estaria no inferno agora. 100% de certeza. Aí no verso 11, pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Essa aqui é a ilustração do infinito, né? Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o amor de Deus por você, irmão. Olha o tamanho que é o amor de Deus. Qual que é a distância da terra até o céu? Quem sabe? Alguém sabe? De acordo com a NASA, é o seguinte. Assim, né, nos cálculos deles, né? A gente não sabe. Se você andar 299.792.458 metros por segundo, que é a velocidade da luz, você poderá chegar no fim do universo em 225 trilhões de anos. E esse é o tamanho que Deus ama você. Sabe que Deus ama você, irmão? Já que você parou para pensar, tanto que Deus ama você, é incrível isso. Pois como o céu se eleva acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Para aqueles que temem ao Senhor. Então esse salmo aqui está falando de gente que é crente que teme ao Senhor. Não é todo mundo não, senão vai falar que eu sou universalista aqui. Versículo 13. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E porque Ele nos ama infinitamente, irmãos, como um pai, Ele tem compaixão de nós, porque nós somos os seus filhos. Como um pai, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem, que o adoram, aqueles que são verdadeiros adoradores. E por último, o terceiro ponto, a adoração universal. Versículo 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Ou seja, o Senhor é um rei maior que o rei Davi. Ele é o Senhor que estabeleceu o seu trono nos céus. E Ele domina sobre tudo que existe. Aí logo a gente já pensa, os anjos louvam o Senhor, não louvam? Eles fazem isso o tempo todo. Por que será que eles fazem isso o tempo todo? Falando santo, santo, é o nome do Senhor. O tempo todo. Porque com certeza eles não conseguem catalogar tudo o que Deus faz. Tudo que Deus já fez. Por isso que eles continuam adorando ao Senhor. É assim que Deus quer que a gente seja. Obviamente a gente não vai conseguir ser como os anjos. 24 horas. A gente tem que comer, trabalhar e fazer outras coisas. Mas é assim. Essa é a vontade de Deus. O mínimo que Deus espera de nós é que nós
possamos trazer em nossas mentes e nossos corações, recordar de todos os benefícios. Todos a gente sabe que não é possível, mas recordar dos seus benefícios, de tudo aquilo que Deus tem feito, internamente, externamente, todo o seu amor, de tudo. E eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar, irmãos, se nós passarmos a fazer isso mais vezes. Nos recordar do Senhor, lembrar dEle, dos seus feitos, de quem Ele é, da sua salvação, da sua graça, da sua misericórdia. Porque é assim que a nossa vida é mudada. E outra coisa, se você lembrar do Senhor durante o seu dia, seu casamento vai melhorar. Você não vai ter tempo para ficar brigando, não. Você vai falar, gente, estava aqui em casa, nessa pandemia, trabalhando de casa, eu lembrei assim, que eu era assim, que eu era assado, e Deus foi lá e me transformou. Aí você já se alegra, né? Nossa, Deus é bom demais. Aí passa meia hora, você lembra de novo. Nossa, meu esposo era assim, Deus fez isso. Aí você vai lembrando, nossa, Deus é maravilhoso, né? Fez isso. Aí você manda mensagem para a irmã Jaqueline, irmã Jaqueline, aconteceu isso na minha vida, que maravilha. E assim a gente vai indo. E você não vai ter nem tempo para brigar, para discutir, para estressar. Vai ser maravilhoso a sua vida, quando você recordar do Senhor o tempo todo. Amém? Então vamos, né? Vamos orar. Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós te damos graças, Pai, e agradecemos. Porque nós não conseguimos, Pai, colocar no papel, nem na nossa mente, Deus, tudo que o Senhor faz. Nem tudo que o Senhor fez por nós. E tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, nós nem sabemos ainda, nem existiu, mas o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso, Deus. E por isso, Deus, nos ajuda, Pai, a recordar do Senhor o tempo todo. Pai, que a nossa vida, Pai, seja uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida, Deus, que traz o Senhor, as suas obras, Pai, o seu amor, o seu perdão, a sua graça, Deus, aos nossos dias, Pai. Assim como quando nós acordamos, quando nós lanchamos, almoçamos ou vamos dormir, que o Senhor seja, Pai, o nosso pensamento, Deus. Nosso Senhor, Deus. Seja o Senhor das nossas vidas, Pai. Toma os nossos corações, Pai. Toma, Pai, as nossas vidas, a minha alma, as nossas vidas, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos e já agradecemos ao Senhor. Amém.